Olá, amigo da TV Novo Tempo, canal da Esperança. É bom estar com você mais uma vez para estudarmos a Bíblia junto. E a você da internet também, do canal do YouTube, youtube.com/reavivados por sua palavra NT. Cada dia a gente está estudando um capítulo da palavra de Deus aqui, juntos, e hoje, Isaías, capítulo 43. Antes de lermos este capítulo, eu quero fazer uma breve oração com você. Senhor, dá-nos sabedoria para compreender a Tua palavra e que ela seja uma revelação clara para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. É bom lermos a Bíblia, é bom orarmos, é bom ouvirmos a voz de Deus juntos, mas lembre-se que você precisa priorizar um momento especial para estar a sós com Deus. Quando você levanta, dobra os seus joelhos e conversa com Deus como se faz com um amigo, ok? Conta para Ele dos seus problemas, das suas lutas, suas dificuldades, seus anseios, suas vitórias também. Ele vai te ajudar, como nós vamos ver aqui no capítulo 43 de Isaías. Isaías 43, eu selecionei aqui 15 características de Deus que esse capítulo apresenta. A primeira característica de Deus eu destaquei no versículo 1, que menciona que Deus é o nosso protetor. Nós não precisamos temer. Por exemplo, o verso 1 diz assim: Mas agora, diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo nome, tu és meu. E o verso 5 ainda diz: Não temas, porque eu sou contigo. Deus é conosco, Deus está do nosso lado, Deus não nos abandona e por isso nós não precisamos temer as lutas, as dificuldades, as tragédias, né? O temporal que muitas vezes assola a nossa vida. Deus olha para você hoje, dentro dos seus olhos, Ele diz: não tenha medo, meu amigo, não tenha medo, minha amiga, Deus cuida de você. Outra característica de Deus no capítulo 43 de Isaías é que Deus é o nosso Criador. Logo no início do verso, você lembra? Diz assim, assim diz o Senhor que te criou. Nós não somos fruto do acaso, nós somos obra-prima planejada por Deus. Amém? Então Deus ama você, você é a obra-prima dele. Ele te criou. A terceira característica de Deus que eu destaco no capítulo 43 é que Deus nos remiu. Ele é o nosso Criador, porque nos criou, mas Ele também é o nosso Salvador, porque nos salvou, nos redimiu na cruz do Calvário. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, em 1 Pedro, por exemplo, no capítulo 1 e o versículo 18, bem pertinho do Apocalipse, nós lemos o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que vossa fé e esperança estejam em Deus. Então Cristo pagou o preço na cruz do Calvário para salvar você. No mesmo capítulo aqui, no capítulo 3, e também no versículo 18, diz que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar você, porque ama você. Então Ele é nosso Redentor. Outra característica de Deus do capítulo 43 de Isaías é de que Deus nos conhece pelo nome. Que lindo isso, né? Nos chama pelo nome. Veja o que diz ali no versículo 1. Chamei-te pelo teu nome. Nós não somos desconhecidos para Deus. Nós somos amigos de Deus. Nós somos conhecidos íntimos de Deus. Assim como Ele conhece todas as estrelas pelo nome, Ele conhece muito mais os seus filhos pelo nome. Outra característica de Deus é de que Deus é o nosso proprietário, ou seja, Ele é o nosso dono. No verso 1 diz ainda, tu és meu, tu és meu. Somos de Deus pela criação e somos de Deus pela redenção. Outra característica do Senhor está no versículo 2, que
onde ele diz assim, ó, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Obviamente que isso pode acontecer de maneira literal, como aconteceu com os 3 amigos de Daniel lá na fornalha ardente. Vamos estudar sobre isso mais para frente. Deus pode nos livrar literalmente de enchentes, de fogo, de tufões, de tsunamis, etc. Mas o texto ele pode se ampliar, não é? Qual é a característica de Deus desse versículo aqui que nós acabamos de ler, o verso 2? É de que Deus está presente, Deus está conosco, Ele não está ausente. Então, se Ele está conosco, Ele está disposto a nos salvar. Se Ele está conosco, Ele está disposto a nos proteger. Por isso, o Salmo 34, a partir do verso 17, diz o seguinte sobre Deus. Ó. Salmo 34. Abra a Bíblia aí junto comigo nesse salmo bonito, se você puder. Se não, eu vou ler para você. Salmo 34, a partir do verso 17. Diz assim: clamam os justos e o Senhor os escuta. O Senhor os livra de todas as tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Aí o verso 19 diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas as livra. Veja que esse salmo está dizendo que é possível que o justo passe por aflições, mas Deus estará com ele no momento destas aflições e os livrará mais cedo ou mais tarde. E o texto ainda diz que o Senhor escuta as nossas orações, que o Senhor está perto da gente, confirmando o que nós acabamos de ler aqui em Isaías, no capítulo 43, no verso 2, que mostra um Deus presente, que mesmo que venham todas as tribulações da vida, elas não nos tirarão a paz, porque Deus nos acompanha. Outra característica de Deus que eu destaquei aqui é de que Deus nos ama e o amor de Deus está espalhado por toda a Bíblia. Esta característica eu destaquei no verso 4, que diz assim, ó: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Então Deus nos ama, diz o versículo 4. Deus diz assim para nós hoje, diz para mim e diz para você: eu te amei. E isso também aparece em vários outros capítulos e versículos da Bíblia. O mais famoso de todos eles é São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama. Se a gente vai lá para João, no capítulo 13 e o versículo 1, diz assim a Bíblia, falando da época da Páscoa, na pessoa de Jesus: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos ama até o fim, porque seu caráter é amor. Aquele que não ama, diz a Bíblia, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8. Então, Deus não tem amor, Ele é amor, sua natureza é amor. E lá em Romanos, no capítulo 5 e o versículo 8, Romanos capítulo 5 e o versículo 8, diz assim para nós. Romanos 5 e o verso 8, diz a palavra de Deus: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus é amor. E isto é revelado aqui quando Ele mesmo diz: eu te amei. Outra característica que eu destaquei aqui lendo Isaías 43 é de que Deus está conosco, Ele não nos abandona. Isso está no versículo 10, onde diz assim, ó, versículo 10, vós sois minhas testemunhas. Isso mesmo, diz o Senhor, meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais. Então, nós somos testemunhas de Deus, que significa que Ele está conosco, somos testemunhas do seu grande amor e de como devemos contar às pessoas deste amor. Outra característica de Deus é que Ele é nosso Salvador. Verso 11, Ele diz: eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Ele nos salva.
E se nós lermos lá no Novo Testamento, por exemplo, Lucas capítulo 2, verso 10, verso 11, 1 João capítulo 4, verso 42 e Filipenses 3, verso 20, explicam que Deus é nosso Salvador. Ele nos salva de nossos pecados e de nós mesmos. A 12ª característica que eu anotei aqui, a 10ª, desculpa, é que Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. O verso 13 diz o seguinte: agindo eu, quem o impedirá? Deus pode todas as coisas, Ele é onipotente. A outra característica, 11ª, Deus é santo, verso 15. Diz a Bíblia assim, eu sou o Senhor, o vosso Deus, o Criador de Israel, o vosso santo. Deus é santo. Outra característica, Ele é Senhor, verso 15. Eu sou o Senhor, Ele diz aqui, não é? O versículo 19 mostra que Deus faz tudo novo. Diz o verso 19, eis que faço novas todas as coisas. Louvado seja o Senhor. Depois, a 14ª característica de Deus, Deus cuida de nós, verso 20 e verso 21, diz aqui a Bíblia, os animais do campo me glorificarão, os chacais, os filhotes, os avestruzes, porque porei águas no deserto, verso 21, o povo que formei para mim, para celebrar o meu nome, Deus cuida de nós, não é? E a 15ª característica de Deus é que Deus perdoa os pecados, o verso 25 ele diz, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Essa expressão, teus pecados não me lembro, também se repete em Miqueias, capítulo 7, verso 18 e 19. Quantas características de Deus, não é mesmo? Deus é maravilhoso. Por isso, eu quero orar a esse Deus fantástico que nós acabamos de descobrir em Isaías 43. Orar para que Ele seja também o nosso Deus pessoal, o nosso amigo e para que eu e você sejamos fiéis a Ele. Tudo bem? Vamos fazer juntos então esta oração neste momento? Querido Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de Te louvar. Obrigado pela oportunidade de conhecer tantas características do Senhor. Cuida de nós e abençoa a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e lembre-se, seja reavivado por Sua palavra.